Gente, eu entendo muito pouco de futebol. Eu entendo, sim, que a cidade é um grande negócio. Eu acho que, para mim, cabe falar um pouco da cidade sob o ritmo da Copa e das Olimpíadas. Bom, eu não vejo esses grandes projetos atualmente como exceção. É como se a cidade tivesse com febre e quando vem os grandes eventos, a febre sobe um pouco mais. Aí se aprofunda, o problema se aprofunda, ele se estende, ele fica mais radical. Mas eu vejo hoje, na tragédia, que eu chamo de tragédia urbana, uma condição cotidiana patológica. E eu vou pedir para colocar aí uma imagem só, que é o que vai me acompanhar aqui na minha fala. As cidades brasileiras, elas estão entrando num contexto extremamente grave. Elas já sempre foram muito graves, principalmente a partir da década de 60, quando se aprofunda a migração, mas nós temos alguns acontecimentos que estão radicalizando esse rumo ao abismo que está na nossa frente. O que vocês estão vendo aí é a Rocinha, todo mundo sabe disso. Eu não quero me referir apenas à Rocinha, essa imagem é um pouco para a gente pensar o que significa uma cidade, ou eu não estou falando só do Rio de Janeiro, onde grande parte da população não cabe, não tem um lugar dentro da cidade, mas trabalha na cidade. É importante a gente pensar que os trabalhadores têm um lugar na cidade durante a jornada de trabalho. Depois, a elite brasileira quer que eles desapareçam, se possível virem vapor, porque não quer cuidar da habitação dos trabalhadores, nem da educação, nem do transporte, que é uma situação de calamidade em qualquer cidade brasileira, não é? E nós temos no Brasil, é bom sempre lembrar disso, uma situação de desigualdade que não é apenas uma desigualdade se eu comparar com os países centrais do capitalismo. É desigualdade das maiores do mundo e é desigualdade para valer, inclusive na América Latina. Hoje nós estamos de novo retomando o sexto lugar em PIB do mundo. E, no entanto, nós temos uma das situações mais desiguais do mundo. Então, nós vivemos num país onde a tradição, como foi colocado aqui, escravista, o desprestígio do trabalho é alguma coisa que faz parte da nossa história. O preconceito. Trabalhador pobre desvaloriza imóvel se ele estiver nas proximidades. Eu tô ouvindo aí sobre essa luta do autódromo. Não há razão para tirar aquela comunidade dali, sim, quando a lógica única é a do lucro. É preciso tirar os trabalhadores da cidade. E não se faz nem como na África do Sul, onde por lei os trabalhadores não podiam entrar na cidade. Mas aquela elite indecente fazia casa para os trabalhadores fora das cidades, em cidades fora das cidades. Eu, particularmente, lá na cidade do Cabo, conheci um conjunto habitacional, como se fosse possível, vocês imaginam, de 600 mil pessoas. Um depósito de gente de 600 mil pessoas. Em São Paulo a gente construiu construiu porque pegamos na gestão erundina, o conjunto estava em andamento, um conjunto de 15 mil pessoas. 15 mil famílias, desculpe. Que era um conjunto
Até hoje a prefeitura está pondo equipamento do conjunto, porque é uma cidade, 15 mil pessoas, 15 mil famílias é uma cidade, não é? São mais de 45 mil pessoas. De repente ocupam um espaço. Então, essa questão de que nas nossas cidades não cabem os trabalhadores é uma questão grave, séria, e ela faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano das nossas cidades. E muita gente, quando você pega, por exemplo, o senso comum, eles acham que isso, não, os moradores de favela ou dos loteamentos ilegais são um apêndice da cidade. Não! Frequentemente eles são regra, mais do que exceção. Então, na cidade do Rio de Janeiro, se a gente pegar a dissertação de mestrado do Carlos Fernandes, ex-presidente do IAB do Rio, tem 50% dos domicílios ilegais. 50%. E se nós formos para Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, isso vai muito mais longe. Eu já escrevi sobre isso, né? Sobre como é que a lei é usada. A lei é usada de forma absolutamente ambígua, não é? Às vezes é para excluir e às vezes é para incluir. Quem eu quero é certo, né? De forma muito arbitrária. Bom, então, quando eu sei que uma cidade tem mais da metade da população fora da lei, o que significa a lei? O que significam os planos diretores que ninguém cumpre? O que significa a gente ter uma das leis mais avançadas do mundo como o Estatuto da Cidade? Eu estou dizendo isso porque a ilegalidade que é mantida a grande parte da população brasileira tem uma razão, não é? Que é o da fragilidade da população que está ocupando ilegalmente esses terrenos, essas moradias, e que é justamente onde passam as obras, porque é mais barato desapropriar, é mais barato remover, expulsar, gente que não tem poder junto à mídia, etc. Né? Agora, o que é importante concluir do que eu estou falando? Não basta, não tem falta no Brasil de planos e leis. Recentemente nós tivemos uma festa de planos diretores, que foi a campanha dos planos diretores participativos, vocês sabem disso. Então não é, eu realmente acho que nós temos que fazer um balanço disso e parar de acreditar que planejamento urbano vai passar por cima de interesses que são muito fortes na produção da cidade. Eu estou falando da esfera da produção e da esfera dos ganhos que se dão na produção da cidade. Eu não estou falando de lei, porque uma lei não pode passar por cima, uma lei, uma norma jurídica, das leis de mercado. Nós temos que acabar com essa ingenuidade. O Flávio Vilaça escreveu a ilusão do plano diretor antes da última campanha dos planos diretores participativos. Naquela campanha nós também cometemos um erro muito grave, que foi de colocar todo o movimento popular discutindo o plano diretor, discutindo lei, fazendo capacitação de instrumentos técnicos. Não é função do movimento popular achar saídas técnicas e urbanísticas. É função do movimento popular fazer exigências. E talvez é função de um técnico, quando procurar, de achar saídas. Não é? Durante esse período do tempo desses anos recentes, nós tivemos uma febre participativa. Tem bibliografia que fala que nós criamos 20 mil conselhos participativos. Criança, adolescente, idoso, saúde, educação, cidade, habitação, isso tudo multiplicado por município
o governo do Estado e o governo federal. Mas o que aconteceu com as nossas cidades durante esse período? Eu quero fazer um parênteses aqui e retomar uma história. Eu vou ficar de pé porque eu estou me sentindo realmente... Eu quero falar um pouquinho mais da história que nós vivemos. Muitos dos que estão aqui são jovens e não viveram essa história, da história do movimento de reforma urbana. Por que eu acho, eu acabei de escrever, que nós estamos num impasse na política urbana no Brasil, e tem tudo a ver com o assunto da Copa e do impacto nas cidades, do negócio, do grande negócio, né? O IBGE divulgou aí os últimos dados sobre a desigualdade no Brasil. 10% da população concentra 75% da renda. O Márcio Korchmann, presidente do IPEA, tem escrito sobre isso, né? Sobre 5 mil famílias no Brasil detêm 80% da riqueza, em grande parte sobre a forma de renda fundiária e imobiliária. Bom, em 1963, o Brasil vivia um momento de muita agitação, muito importante, de muita mobilização política. Era um movimento da definição de reformas, da luta por reformas. A reforma mais importante era a reforma agrária, mas havia também a reforma da educação, inspirada no Paulo Freire, né? Havia a reforma da saúde, que sobrou um rabinho aí que inspirou o SUS, reforma política, etc. E a reforma urbana era talvez a mais jovem das reformas preconizadas pelo movimento social. Tanto que ela não tinha ainda um braço popular. Ela estava sendo reivindicada principalmente por profissionais de esquerda, né? Muita gente que pertencia ao Partido Comunista, muita gente que estava ligada e inspirada na Revolução Cubana, né? Bom, foi definido em 1963 um documento que levou o título de Reforma Urbana. O que era a questão central do documento de reforma urbana? A questão fundiária. Precisamos distribuir terra urbana. O que é terra urbana? É terra nua? Não. Terra urbana é terra servida de infraestrutura, é terra dentro da cidade, é terra que tem uma qualidade especial, né? É aquilo que eu, inspirada no Celso Furtado, chamaria de ativo urbano, que os economistas não conseguem enxergar. Nós temos aqui no centro dessa cidade um ativo que todo mundo ajudou a pagar e que pode ser recuperado ou para o capital imobiliário, para os bancos, etc., ou para quem precisa de habitação. Não é? Bom, 64 derrotou a proposta de reforma urbana, matando, fechando a boca, caçando os professores das universidades. A proposta de reforma urbana voltou num segundo ciclo a partir da luta contra a ditadura. Essa eu participei mais desde os primeiros anos, não é? Que foi na década de 70, ao mesmo tempo que se lutava contra a ditadura, se construía uma agenda de reforma urbana. Ela fez parte da Constituição Federal. Eu pude defender, tive a honra de defender a proposta de reforma urbana de iniciativa popular na Constituição Federal. Nós colocamos, portanto, um capítulo na Constituição Federal. Não da forma que nós queríamos, mas está lá, né, pela primeira vez, 2 capítulos, aliás. Né? Nós construímos, a partir da Constituição de 88, uma série de
nós demos uma série de passos que foram muito importantes, não é? Nós nos unificamos, nós podemos dizer que nós criamos um movimento, em geral a gente dá risada, mas eu não conheço nada parecido no mundo, nunca antes no mundo eu vi nenhum movimento ligado à democratização, ao direito à cidade, como foi o Movimento Nacional de Reforma Urbana, do qual muitos participaram. Por que eu digo que esse movimento foi importante? Ele tinha representatividade nacional, ele elegeu muito vereador e elegeu prefeitos, ele mudou a política nas prefeituras com orçamento participativo, com urbanização de favelas que a elite brasileira não admitia, com a inversão de prioridades nas prefeituras, não é? Esse movimento reuniu intelectuais, professores universitários, ONGs do bem, não é? Reuniu lideranças sociais, populares, sindicais. Nós conseguimos expressão no Congresso Nacional, mas mesmo com toda essa força, nós levamos 13 anos para aprovar o Estatuto da Cidade, que era a regulamentação dos 2 artigos da Constituição, que no clima nacional se achava que não podia ser auto-aplicado. Então não era auto-aplicada a Constituição, a função social da propriedade, a função social da cidade, foi remetida ao Estatuto da Cidade. Mas o Estatuto da Cidade remetia ao plano diretor, que deveria ser votado na Câmara Municipal. E vocês sabem o que significa a Câmara Municipal diante do capital imobiliário, não é? E as câmaras municipais votaram os novos planos diretores à luz, sob a vigência do Estatuto da Cidade, remetendo a leis complementares que nunca acontecem. E foram nos enrolando. Não foi apenas essa a nossa vitória. Eu tenho uma listinha aqui para ler para vocês. Além das prefeituras democráticas, além de um movimento nacional, nós tivemos o seguinte, ó. O Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, que é uma lei federal decorrente de uma iniciativa com 1 milhão de assinaturas que nós entregamos no Congresso Nacional, a Lei de Consórcios Públicos de 2005, marco regulatório do saneamento. O Brasil ficou sem política de saneamento durante a década de 80, durante a década de 90 e parte dessa década, até 2007, e a lei foi regulamentada em 2010. Mas saneamento é um assunto tão pouco importante, não é? Como todo mundo sabe, não é? Bom, foi votada a lei de resíduos sólidos, vamos ver se essa pena. A lei de assistência técnica, que os arquitetos votaram também ainda não pegou, fizeram votar. Foi criado o Ministério das Cidades. Eu, particularmente, fui para a equipe de transição entre Fernando Henrique e Lula para formular a proposta do Ministério das Cidades, que é tão útil para as cidades hoje que é uma maravilha. E foi criado o Conselho das Cidades. E foi retomado o financiamento na área de habitação, saneamento, infraestrutura, com pacto com Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu com as nossas cidades? Vocês acham que ela melhorou? Elas melhoraram. Gente, elas estão indo para o abismo. Está impressionante como as nossas cidades estão melhorando. Se vocês me perguntarem qual é o primeiro elemento dessa linha de fila que eu poderia fazer de dados sobre o que está acontecendo nas cidades, é a entrada de automóveis, com incentivo de tudo quanto é lá. Em Salvador, menos de 20% da população anda de automóvel. E vai ver lá como é que está o transporte coletivo, e vai ver lá onde é que se aplica a maior parte do dinheiro em obras na cidade. Qualquer cidade. O mais interessante é abrir avenidas imobiliárias, no dizer do Cândido Malta. Não são viárias, são imobiliárias. Uma avenida imobiliária determinou
crescimento de Fortaleza para um certo lado. Uma avenida imobiliária determinou o crescimento de Recife para um certo lado. Aqui foi a junção de tantas forças que determinaram o crescimento da cidade, lá para Miami brasileira, perto daqui, não é? Então, as prefeituras, entre fazer novas obras nessa cidade distinta que está crescendo e recuperar os centros velhos da cidade, vocês sabem o que elas estão fazendo. Salvador está passando por um massacre absolutamente impressionante. Salvador está sendo completamente descaracterizado. E a parte antiga da cidade está virando uma coisa tão impressionantemente nojenta e pobre e mal cheirosa, porque os novos recursos públicos, entre aspas, têm que ir para a abertura de novas fronteiras para o capital imobiliário, não é? Bom, o que nós temos então são muitas leis avançadas. O Estatuto da Cidade é decantado, cantado no mundo inteiro. Já fui até na Índia falar do Estatuto da Cidade, mas não se incomode, eu sou muito honesta. Eu falei que não se aplica no Brasil. Na África, eu estava lá fazendo um estágio de professor visitante, o pessoal dizia: ai, fala do Estatuto da Cidade. Bom, nós temos muitos planos, nós temos muita construção, nós nunca vimos tanta construção, né? As campanhas eleitorais estão, parece que está assegurada aqui para um político importante aqui, viu que ele nem está mais negociando, não é? Muita participação, democracia participativa. E as cidades do Ouro? E aí vem a Copa. Eu queria lembrar vocês que, desde o anúncio do Minha Casa Minha Vida até os dias de hoje, eu vou, uma revista insuspeita, Imóveis a maior alta do mundo. O Brasil sempre tem uns recordes assim, né? Olha, uma senhora que eu conheço vendeu Sobradinho em São Paulo, em Santana, por R$8.000 o metro. Um sobradinho velho, porque era o único que faltava numa vila para a empreiteira, com R$8.000 o metro quadrado. Nós estamos sofrendo um assalto, porque esse dinheiro, essa montanha de dinheiro, que é a valorização de terrenos e imóveis, especialmente nas capitais brasileiras, essa riqueza vem de algum lugar, gente. E ela é transferida para o setor imobiliário. As empresas de construção pesada também estão entrando no setor imobiliário, não é? Então, nós temos, aliás, nós anunciamos isso, eu estou há 40 anos, né? 40 anos de vida profissional, nós anunciamos isso N vezes. Colocar investimento sem fazer reforma fundiária, o que acontece? Você transfere a renda para quem está ou para a propriedade e parte para o próprio produtor, não é? Usando aqui produtor no sentido mais amplo, porque eu sei que os meus colegas do IPUR são muito rigorosos nesses conceitos. Bom, eu queria colocar mais uma coisa. É verdade que o governo Lula melhorou a vida de uma parte da população brasileira? É verdade. São números muito altos, que deu uma melhoradinha, não é? Eu não tenho nem tempo para
para discutir esses números com vocês. Mas o que é importante a gente perceber aqui é que distribuição de renda não melhora o acesso à cidade para a maior parte da população. Você precisa distribuir cidade. Sabe o que é distribuir cidade? É distribuir terra urbanizada. No sentido que o Flávio Vilaça dá para o conceito de terra localização. Não dá para a gente falar só em terra na cidade, ou só em imóvel. Precisa falar em localização, porque a localização tem um preço. Por exemplo, se você está do lado da favela, meu filho, sua propriedade perdeu valor. Se aquela favela é retirada de lá, claro que você tem o que o Pedro Abramo mostrou, a dificuldade de entender o mercado na favela, né? E é claro que qualquer cidadão, vamos dizer, qualquer pessoa que mora na cidade tem condição de se apropriar de uma pequena renda. Eu costumo dizer que o morador da favela pode se apropriar de uma pequena renda com canudinho, né? A renda está no ar. E o incorporador se apropria com canudão, né? Dessa renda. Bom, então não basta distribuir renda para democratizar o acesso à cidade. Isso é muito importante, isso é coisa que nós precisamos convencer a sociedade brasileira e, infelizmente, a maior parte dos economistas que não entendem. A cidade não é nacional ou política de transporte, ela é principalmente uso e ocupação do solo. E a hora que a gente deixa grande parte da população fora da cidade, não há condição de democracia. Não é? Eu vou caminhando aqui para o final. Então, nós tivemos o que na verdade me deixou completamente pessimista, o que na verdade me deu a sensação de uma profunda derrota na nossa proposta de reforma urbana, foi a explosão de preços que o Minha Casa Minha Vida trouxe para o Brasil. O mercado fundiário está completamente arrebentado nas cidades brasileiras, não que ele estivesse muito bem. Fazia parte a cidade ser um grande negócio, mas a hora que vem dinheiro, aí as coisas mudam, não é? E nós não tivemos aplicação do Estatuto da Cidade em lugar nenhum. Se alguém conhecer algum lugar aqui, aliás, os empresários estão pensando em aplicar o Estatuto da Cidade. Algumas das posturas que tem lá dentro do Estatuto. O movimento de reforma urbana se esfumaçou. Chegou a hora, quando começou a subir preço, eu olhei para trás e falei, cadê minha tribo? Tantos anos, não é? Cada um de nós ficou fragmentado, isolado. Nenhuma instituição no Brasil fez comentário sobre esse escândalo que está acontecendo com a renda fundiária imobiliária, com essa falta total de regulação desse mercado. E eu fiz a palestra aqui na Federação Nacional dos Arquitetos, mostrando a Suíça e a Holanda. E a Suíça, vocês sabem que é um capitalismo que vive com a rapinagem financeira do mundo, para mostrar que é capitalismo, mas tem um controle absoluto do uso e da ocupação do solo, absoluto por parte do Estado. Então, não precisa ser o socialismo revolucionário para melhorar as condições. É que o nosso país tem um capitalismo que é selvagem. É selvagem o que nós estamos vendo ser feito nas nossas cidades. Depois de 40 anos
vocês sabem, eu parei de fazer palestra. Eu não tinha o direito de desanimar as pessoas com o quadro que eu estou vendo. Mas hoje eu vim aqui. Eu estou de volta. Porque nós acabamos um ciclo, gente. Mas o que morre dá lugar ao nascimento. E nós vamos retomar a proposta de reforma urbana em novas bases. E eu queria dizer para vocês que eu fiz uma promessa a mim mesma e vou cumprir. Eu fiz proposição minha vida inteira. Eu não vou deixar de fazer proposta. Mas eu sou sociedade civil agora. Porque é disso que nós precisamos nesse país. Muito obrigada.